quero convidar você para abrir tua Bíblia em João, no capítulo 11. É um texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E eu quero que você preste muita atenção. Eu creio que Deus vai falar muito com você hoje através desse texto. João capítulo 11, versículo 1 ao 6. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, um povoado de Maria e de sua irmã Marta, muito pertinho de Jerusalém, pertinho mesmo. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Preste atenção nesse recado. Lázaro, a quem amas, o Senhor o ama, seu amigo, ele está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Só que Lázaro morreu. É que Jesus já tinha em mente a ressurreição. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. No entanto, ele amava os três. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. No entanto, porém, ele continuou onde ele estava e não foi. Você já passou por períodos de muitas dúvidas a respeito de muitas coisas na sua vida e questionar até mesmo a existência de Deus, ou o amor de Deus, ou o porquê você existe, porquê que você está aqui neste mundo? Por que nós questionamos? Por que nós duvidamos? Por que nós pensamos, inquirindo, questionando as coisas? Primeiro, porque nós somos seres pensantes. Todo mundo que pensa, questiona. Isso é natural, isso é normal. Agora, outro motivo que nos leva a questionar é também a nossa limitação. Tem muitas coisas que acontecem conosco que nós não entendemos, e outras nós não aceitamos. Aí vem os questionamentos, perguntas a respeito do passado. Por que aconteceu isso comigo? Perguntas a respeito do meu passado. Por que eu não agi diferente? E aí nós vamos afunilando mais, perguntando: por que Deus não impediu que isso acontecesse? Onde estava Deus que deixou que isso acontecesse na minha vida? Por que Ele deixou que isso acontecesse? Então começam a vir os questionamentos, impelindo-nos às dúvidas. Aí, se nós viermos para o presente, nós vamos também encontrar alguns questionamentos e algumas dúvidas, tais como eu devo agir agora? Hoje, como eu devo agir e o que eu devo fazer? E as dúvidas sobre os caminhos, e o medo de fazer algo equivocado e não der certo, ou não dar certo. E as dificuldades com as escolhas. O que eu devo escolher? O que eu devo decidir? Como eu devo me importar? Como eu devo agir nessa situação hoje? Mas não são só dúvidas a respeito do passado e do presente, também as inquirições a respeito do futuro. O que será da minha vida? Como será o meu futuro? O que resolverei? Ou como eu resolverei esta situação? E a questão da saúde? E a questão da família? E a questão das finanças? E a questão dos projetos? E a questão dos filhos? E a questão das dificuldades que nós temos percebido que na vida financeira, que parece que está cada dia mais complicada. Questionamentos. E eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, todos aqui passam por isso. Todos nós temos nossos questionamentos, todos nós temos as nossas dúvidas a respeito do nosso passado, do nosso presente e a respeito do nosso futuro. E eu tenho certeza que todos aqui, todos nós gostaríamos de uma resposta de Deus. Gostaríamos que Deus desse-nos uma resposta dizendo por quê, como agir, o que será. Eu preciso tomar muito cuidado
para que eu não seja simplesmente um ser pensante, questionando as coisas, mas alguém dentro da minha limitação, começar a deixar que a semente maldita da incredulidade tome conta da minha vida. Há muitas pessoas que estão muito desanimadas, muito deprimidas, justamente por pensamentos ruins que não são barrados, mas são alimentados aqui. Isso influencia muito a nossa vida. Quando nós pegamos o texto desse evangelho de João, é muito, muito, muito interessante. Por quê? Porque nós vemos isto: duas mulheres, Marta e Maria, que eram amigos de Jesus, Lázaro, os três muito amigos de Jesus, amados por Jesus, não recebeu de Jesus o respaldo que eles precisavam na hora da necessidade. Lázaro ficou doente e mandaram avisar Jesus: Jesus, Lázaro, a quem o Senhor ama, o seu amigo, aquele que o Senhor vem sempre na nossa casa, ele está doente. E Jesus não foi. Jesus não foi quando elas pediram para eles irem, ou ele ir. Ele não foi. Aquele que estava sempre na casa delas, aquele que estava sempre com eles, o amigo chegado, aqueles que eram amados por Jesus. Lázaro, a quem amas, está doente, mas Jesus não vai. Agora imagine as dúvidas, imagine os questionamentos. Lázaro morre, é enterrado, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, onde está Jesus? Ele não somente veio quando nós chamamos-nos para que ele curasse o nosso irmão, mas nem no enterro ele veio. Onde está Jesus? Dúvidas, questionamentos, são as mesmas que nós temos. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Por que Ele não veio e Ele não interviu? Presente? E agora? Imagine aquelas duas mulheres, a dor muito grande. Duas mulheres, agora sem o irmão, numa sociedade muito machista, onde as mulheres não podiam trabalhar e não trazer proventos para casa, se veem sozinhas, dizendo: por que Deus não veio quando nós pedimos? O que você perguntaria para Deus hoje, se você pudesse ter uma resposta dele? Você perguntaria o que para Ele, em relação à tua vida, como está, e como agir, e o que vai acontecer, o porquê que aconteceu? Você percebe que tem algumas coisas que nós precisamos compreender. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. O impacto das dúvidas sobre nossas vidas é muito forte, pode nos levar para a incredulidade, pode minar a nossa fé, pode tirar de nós a nossa força, pode tirar de nós toda a expectativa de mudança, pode trazer muita depressão, pode trazer muito desânimo, pode trazer muita revolta. Há muitas pessoas que estão revoltadas com a vida, e tudo começou justamente por causa das dúvidas que vieram. Então eu preciso entender que para eu poder viver melhor, eu tenho que tomar cuidado com esse peso maldito da incredulidade sobre a minha vida. Eu tenho que tomar muito cuidado com esses questionamentos para que eles não minem a minha fé. E é justamente aí que eu preciso entender que algumas verdades absolutas, e quando eu digo absolutas, eu estou dizendo que elas não são relativas, são absolutas, são verdades absolutas de Deus para a minha vida, que eu preciso crer nelas, porque elas vão me dar respaldo e alicerce para enfrentar os momentos difíceis. Elas vão me dar respaldo e alicerce para eu continuar crendo apesar de. Então não é relativismo, de acordo com essa situação, esta é a verdade, muda a situação, muda a verdade, não é, são verdades absolutas. E eu quero convidar você para prestar atenção nesse texto que nós lemos, nesse tema, verdades absolutas.
Tem algumas verdades absolutas desse texto que podem mudar drasticamente a tua postura diante das demandas da vida. Pode mudar drasticamente a tua postura diante do que está acontecendo, aconteceu e vai acontecer com você. A primeira verdade absoluta: Deus ama você. Eu preciso acreditar nisso, independente de qualquer coisa. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. É fundamental eu confiar e crer nessa verdade. O Deus que eu sirvo, a essência dele é o amor. Eu não posso duvidar disto. Quando a Bíblia cita que, apesar da demora, Jesus amava os três. Jesus tinha um amor forte pelos três. Deus se compadece de nós. Deus se compadece de você. Ele entende os teus sofrimentos, Ele entende as tuas dores. A base da tua fé tem que ser sempre: Deus me ama. E você nunca duvidar disto, apesar de. Eu preciso entender isto. É a certeza do amor que Deus tem por mim é que vai me dar força para continuar caminhando. Eu acho fantástico esse texto de João, capítulo 4, onde João define Deus. Deus é amor, 2 vezes. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, confiamos nesse amor. Não somente conhecemos, como confiamos. Por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, porque Deus é amor. Aconteceu todo aquele impropério, toda aquela dificuldade. Perceba a reação de Jesus. Quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Jesus chorou. Quando ele viu o túmulo, ele viu Marta, ele viu Maria, ele chorou. Quem ama chora. Chorar não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de amor. Quem ama chora. Quem ama se importa. Quem ama tem empatia. Quem ama sofre quando o outro sofre. Quando ele chorou, os judeus disseram: vejam como ele amava. Jesus, ele não tinha problema nenhum de esconder as suas emoções. Jesus era muito sincero naquilo que ele fazia sempre. Mas alguns arautos da incredulidade semearam também a semente maldita da incredulidade, dizendo: ele não curou aquele cego, ele não fez tantos milagres, por que ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sempre, sempre, sempre terão pessoas que vêm colocar em nós a semente maldita da incredulidade. Se ele de fato amasse Lázaro, Lázaro não teria morrido, porque ele teria vindo e curado. Satanás todos os dias, ele manda um demônio sussurrar nos teus ouvidos que Deus não te ama, que Deus não se interessa por você, que se Deus tivesse algo de melhor para você, você não estaria do jeito que você está. Todos os dias, esses pensamentos não são teus. Isso é batalha espiritual. E todos os dias nós vamos encontrar pessoas que vêm colocar dúvidas em relação à nossa fé. Todos os dias. Porque se eu começar a duvidar do amor de Deus por mim, eu perco todo o meu equilíbrio e toda a minha força. Então essa é a primeira verdade absoluta de Deus para a minha vida e para a sua vida: Deus ama você. Agora, uma segunda verdade que nós podemos ver no texto é que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Ao ouvir Jesus essa notícia, Lázaro está doente, ele disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. No entanto,
uma conjunção adversativa. Adverso àquilo que era a realidade. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava Marta. Ele ouviu: Lázaro está doente. No entanto, ele não foi. No entanto, porém, mais, ele não foi. Ele não foi. Porque quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Aqui está a chave da maioria das nossas dúvidas. A luta que há entre a razão humana, o raciocínio lógico e a nossa fé no Deus que nós cremos. É a maior luta que nós temos, andar pela fé, porque a lógica humana contrapõe a fé. Porque há muitas coisas em minha vida que eu não vou saber explicar porque que Deus permite que aconteça. Eu não vou saber explicar, nunca. Mas eu preciso crer que Deus está no controle de tudo, de cada detalhe da minha vida. É a verdade absoluta que vai dirimir as dúvidas do meu coração. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que nenhum pássaro cai sem a permissão de Deus. Quando eu olho a Bíblia e vejo que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados por Deus. Quando eu olho a Bíblia e vejo que todas as estrelas dos céus, Deus sabe quantas são e conhece cada uma, e cada uma tem o seu nome. Você sabia, com esses telescópios computadorizados, que os cientistas, e muitos estão adotando já essa tese, de que há mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia das praias do mundo inteiro? Já imaginou isso? Do tamanho desse universo que Deus criou, o tamanho desse universo que Deus, o Criador soberano, tem o controle nas suas mãos. Quando Isaías diz que Deus conhece todo o exército de constelações, todas as estrelas, e que chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas vem a faltar, sendo Ele grande em força e em poder. Imagina o Deus que tem o controle de tudo, tudo em suas mãos. Deus é muito grande. Então o que eu preciso entender? Que Ele sabe o que faz. O que eu preciso entender? Que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, mesmo apesar do no entanto. Eu oro, no entanto, Deus não responde. Eu peço, no entanto, parece que não acontece nada. Eu busco, no entanto, eu continuo sem resposta. Há um plano, há um propósito em tudo que Deus faz. Esta é a verdade absoluta que tem que colocar no meu coração. Deus está no controle de tudo. Eles queriam uma cura, Jesus tinha a ressurreição para dar, muito mais do que eles queriam, algo maior, algo melhor. Um dos versículos mais lindos da Bíblia, que tem falado muito comigo nesses últimos anos, Jeremias 29:11. Eu acho lindo demais esse texto. Quando Deus diz para Israel: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu. Vocês não sabem, mas eu sei o que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, planos de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de dar-lhes um futuro. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Vocês não sabem, mas eu sei. Então eu preciso crer nesta verdade. Se Deus me ama, e se Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, Ele tem um plano maravilhoso de prosperidade para mim, eu preciso crer que isso é verdade, apesar do no entanto. Sabe o que vai definir a tua vitória? A tua perseverança, para suportar o no entanto, e continuar crendo apesar de. É o que vai definir a tua vitória. É o que vai fazer você passar pelo fogo. Quando eu vejo a primeira verdade, Deus me ama. Quando eu vejo a segunda verdade, que Deus está no controle da minha vida, eu vou também para uma terceira verdade absoluta, que tudo é possível para Deus.
é outra verdade absoluta. Tudo é possível para Deus. Jesus, mais uma vez, profundamente comovido, as emoções de Jesus estavam ali em ebulição. Havia tristeza, havia revolta pela incredulidade dos judeus, havia todo um aparato de morte, de desespero. Havia duas pessoas que Jesus amava demais, Marta e Maria, que ele via ali estampado no rosto o desespero e a decepção. Ele sabia o que estava acontecendo, e diante disto, ele profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Quando ele perguntou onde o enterraram, e quando ele chegou lá no sepulcro, que era uma gruta de pedra colocada à entrada, ele disse: tirem a pedra, 4 dias, tirem a pedra. Mas Marta disse: Senhor, já cheira mal, já está em estado de decomposição, fédido, é um cadáver, já tem 4 dias. Mas Jesus disse para Marta: eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Mais uma vez, a lógica humana em contraposto com a fé. Mais uma vez, olhamos muito a vida dentro das nossas possibilidades. É por isso que tanto desânimo, é por isso que tanta reclamação, e é por isso que tanta depressão. É por isso, porque quando eu olho a vida dentro das minhas possibilidades, muitas vezes eu vou perceber: eu estou muito equivocado, eu erro demais, eu sou fraco. Ah, se aprendêssemos a viver mais pela fé, de olhar as possibilidades de Deus, de crer na intervenção de Deus. O que é andar pela fé? É trazer as possibilidades de Deus para a minha vida. É o que Jesus disse para Marta. Eu não disse: se você cresce, você veria a glória de Deus. Por que a dúvida? Porque agora você está admirado de eu falar: abra o sepulcro. Se Deus é tão grande, como de fato Ele é, para ressuscitar um morto de 4 dias é igual acordar alguém de um sono. Olha, acorda, hora de ir para a escola, hora de trabalhar. Para Ele é muito fácil. As nossas possibilidades dizem: não tem jeito. Mas as possibilidades de Deus diz: tudo é possível, eu posso. É verdade absoluta. Se eu não acreditar em milagres, não tem por que eu estar aqui. Muitas vezes eu estou dentro de uma igreja, mas vivendo igual quem está lá fora. Só muda o fato de eu vir à igreja. Se eu não acreditar na intervenção sobrenatural de um Deus sobrenatural que me ama e crer que isso é uma verdade absoluta, não tem por que eu estar aqui. Não tem por que eu orar. Não tem por que essa semana de oração. Se eu não crer de fato que Deus pode fazer aquilo que eu não posso. Tem 2 versículos, para mim, são emblemáticos na Bíblia. Primeiro, quando Deus diz: tudo é possível para mim, eu posso todas as coisas, tudo é possível para Deus. E o segundo: tudo é possível ao que crê. Então, quando eu junto os dois, eu vou entender que fé é trazer as possibilidades de Deus para a minha vida. Isso é fé. Se tudo é possível para Deus e tudo é possível ao que crê, a fé nada mais é do que pegar as possibilidades de Deus e trazê-la para a minha vida. É o sobrenatural agindo no natural. No natural não tem jeito, mas o sobrenatural que está acima do natural diz: tem jeito sim, eu posso fazer. São os milagres. É o sobrenatural de Deus agindo nos meios naturais. É a intervenção de Deus na minha vida profissional, é a cura de uma enfermidade, é a mudança de alguém. Eu não consigo mudar ninguém, mas Deus pode mudar. É a mudança de uma vida extremamente complicada para uma vida que flui. Milagres, coisa que você não tem visto com os seus olhos naturais, porque você já definiu: está acabado, 4 dias, já cheira mal, já não tem mais jeito. Aí vem Jesus e diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Quando Deus
tirou Israel do Egito e prometeu: vocês vão para Canaã, eles tinham que passar pelo deserto. Momento de prova. Deus tira-nos do pecado do mundo e diz: vocês vão para o céu, mas enquanto isso vocês vão passar pelo deserto. E Deus permite alguns desertos em nossas vidas. Eu acho lindo demais esse texto, quando Moisés chega para o povo e disse: Deus conduziu vocês pelo imenso e pavoroso deserto. O deserto é pavoroso, dá pavor. Aquela terra seca, sem água, aquela terra de serpentes e escorpiões venenosos, aquela terra que cheira a morte, aquela terra que cheira pobreza, aquela terra que cheira pavor, medo. Mas Deus tirou a água da rocha para vocês. Deus fez milagres no deserto. Deus sustentou no deserto com o maná. Caiu pão do céu. Vocês lembram que vocês escolheram esse pão? Os seus antepassados não conheciam, porque Deus estava testando vocês, humilhando vocês, provando vocês para fazer bem a vocês. Eu quero que você olhe para mim agora e preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando eu supero uma fase difícil, eu me torno muito melhor depois do que antes. Quando eu passo por um deserto na minha vida, seja conjugal, financeira, relacionamentos ou conflitos interpessoais, quando eu passo por uma crise e venço aquela crise, eu olho para trás e digo: como que eu amadureci? Como que eu cresci? Como que eu provei da fidelidade, do amor e da bondade de Deus? Creia que Deus está disposto a fazer milagres na tua vida para que você passe por esses momentos. Não desista. Continue crendo apesar do no entanto. Continue crendo. Continue buscando. Continue crendo na intervenção sobrenatural de Deus. Eu preciso entender isto. Isso vai me motivar, isso vai me trazer visão de fé, isso vai me motivar a continuar caminhando. Os milagres de Deus estão disponíveis para você, creia nisto. Então, quando eu começo a colocar essas verdades absolutas na minha vida, as dúvidas vão indo embora. Eu vou encontrando forças. Deus me ama, como amava Lázaro, Maria e Marta. Deus está no controle da minha vida, apesar do no entanto, apesar da aparente demora. Tudo é possível para Deus, quando Ele diz para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Tirem a pedra. Mas nós vamos para um outro ponto também, que eu quero terminar com este. Outra verdade absoluta: Deus quer que você faça a sua parte. Se eu não fizer a minha parte, não tem como nada acontecer. Quando Jesus disse: tirem a pedra, aí Marta o inquiriu, 4 dias, cheira mal, e Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, já no passado. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, o milagre já aconteceu. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, um texto cheio de emoções, nada morno, nada frio, cheio de emoções. Às vezes nós não atinamos para os detalhes da Bíblia. Jesus chorando, Jesus profundamente compadecido, e agora mais uma emoção, quando ele bradou em alta voz. É como que aquela coisa represada dentro dele, cheio de emoções, conflitos, tristeza, ele bradou em alta voz: Lázaro! Todo mundo ouviu: Lázaro, venha para fora. Quando o Eterno manda, o universo obedece. Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, como uma múmia que estava preparada ali, o rosto envolto num pano.
E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu começo a entender que tudo o que estava acontecendo ali envolvia a responsabilidade do homem também. Tirem a pedra, tirem as faixas. Até onde? Preste atenção nessa pergunta. Vai a vontade de Deus, e até onde vai a minha responsabilidade dentro do que está acontecendo na minha vida? Pensa com muita sinceridade, só você e Deus, aí no seu coração. Se Deus está no controle de tudo, se Deus é soberano, a vontade dele vai prevalecer sempre. Mas existe a vontade permissiva, que Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam comigo, e muitas coisas que acontecem comigo, muitas, é por falta de decisão da minha parte, por falta de agir ou agir errado. Até onde as coisas que acontecem comigo, é Deus o responsável ou eu mesmo sou o responsável? Pensa. Existe sim uma responsabilidade humana. Uma pessoa que acaba com o seu casamento por causa do adultério, foi a vontade de Deus? A pessoa que acaba com o seu casamento por causa de pornografia, foi da vontade de Deus? É da vontade de Deus. Deus permitiu. Mas qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Há uma responsabilidade sua nesse processo. Há uma responsabilidade minha nesse processo. Existe a minha parte, existem os meus sonhos, existe sim o que eu faço. Quando Jesus diz: tirem a pedra, tirem as faixas, é como se ele dissesse: faça a tua parte. E uma coisa que eu vejo aqui nesse texto de uma forma muito linda: Lázaro agora estava vivo, as faixas não eram mais necessárias, porque as faixas eram para o morto. É como se Jesus colocasse agora uma nova dimensão para a vida dele, dizendo: você está vivo, então viva como vivo. Você está vivo, seja livre, viva. Dê um basta a tudo o que te prende. Esta é a minha parte. Esta é a minha parte. Então basta. Eu não consigo, eu não posso dar um basta. Então basta. Tire isto da tua vida. É a tua parte. Deus não vai agir enquanto você não romper com isto. É como se Deus fizesse a parte dele. Você está ressuscitado, você está vivo, mas Lázaro continuasse com as ataduras, continuasse com os movimentos de morto, mas ele não estava mais morto, ele estava vivo. Essa semana vamos ter a semana de oração, mas se você não vier, não vai acontecer nada na tua vida. É a tua parte. É a tua parte. Ah, porque Deus, faça a tua parte e deixa Deus fazer a dele. Tire as ataduras, tire a pedra. É a tua parte. Você é o único responsável por tua vida. Só você pode fazer algo por você. As pessoas podem te ajudar, mas você vai ter que agir. Quando Deus coloca aquele versículo que eu já citei aqui, que eu tenho planos para vocês, de prosperidade, um futuro cheio de esperança, então, explicativa, diante disto eu tenho prosperidade, então vocês clamarão, virão orar a mim, e eu ouvirei. Então vocês vão me procurar, vocês vão me achar, porque vocês vão me procurar de todo o coração. Então eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então a sorte de vocês vai mudar. Mas se você não buscar, não vai acontecer nada.
É como se eu visse uma fonte, eu estou com sede, mas eu não bebo. E eu quebro com esse comodismo na minha vida, ou eu vou continuar vivendo nessa autocomiseração maldita, que está tirando de mim os dias, os meses e os anos de viver intensamente. Para de ter pena de mim, começar a agir, começar a perceber se a vida abundante de fato, que eu creio, que todo domingo eu venho na igreja e ouço a palavra de Deus, agora é a minha parte. Agora é a minha parte. Se eu buscá-lo, eu vou encontrar, mas se eu não buscá-lo, não vai acontecer nada. Mensagem de Deus para a tua vida, palavra de Deus para a tua vida: tire a faixa. Tire a faixa. Pega essa incredulidade que está te manietando, pega essa reclamação, pega esse espírito crítico, essa coisa de ficar criticando todo mundo, de falando mal de todo mundo, de se achar melhor do que os outros. Está na hora de começar a perceber que do jeito que nós temos agido não está dando certo. Eu preciso tirar a faixa da minha vida, eu preciso olhar para a minha vida espiritual com mais carinho, eu preciso olhar para a minha saúde com mais carinho, eu preciso, é a minha parte. Ah, eu preciso emagrecer, então emagreça, para de falar que precisa emagrecer, é a tua saúde. Ah, eu preciso, faça. Ah, eu queria, queira, é a tua parte. Ficamos com conjecturas e sonhos. Palavra de Deus para a tua vida: tire a sua vida ideal do papel, tire a sua vida ideal da mente e coloque na prática. Qual que é a tua vida ideal? Eu acredito que nessa vida ideal não vai ter depressão, não vai ter desânimo, não vai ter reclamação, não vai ter apatia. São as faixas. Ou eu vivo como vivo, ou eu vivo como morto. Escolha é minha, só minha, mas essa é a minha parte. A história da tua vida pode começar a mudar hoje, só depende de você. A tua família, o teu futuro ainda não foi escrito. Você pode começar a escrever uma nova história hoje, só depende de você. Essa é uma verdade absoluta de Deus para a tua vida. Tire as dúvidas, para que elas não interfiram e tirem de você a fé e a força. Deus te ama, Deus está no controle da tua vida, Ele pode todas as coisas, mas você tem que fazer a tua parte, senão nada vai acontecer. Que a bênção do Eterno esteja com você e sobre você, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.